Bem-vindos ao Momento Agro. Hoje falamos sobre circuitos agroalimentares. É a nossa convidada a engenheira Maria José Ilhéu, economista, trabalha nas áreas dos circuitos curtos agroalimentares, desenvolvimento rural, abordagem líder, programas de desenvolvimento rural, agricultura portuguesa e PAC. O Momento Agro é um programa e podcast sobre agricultura e desenvolvimento rural na região do Alentejo. O programa é uma iniciativa da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, enquanto ponto focal regional da Rede Rural Nacional, e está enquadrada na medida 20.2 da Assistência Técnica do PDR 2020. Muito obrigado pela sua presença, engenheira Maria José Ilhéu. A pergunta inicial para este Momento Agro é a seguinte: os consumidores são mais exigentes? Temos essa percepção? Procuram também conhecer a origem dos produtos? Inclusive, em muitas lojas há muitas etiquetas a dizer qual a origem de determinados produtos que estão à venda e como foram produzidos. Como se definem estes circuitos curtos agroalimentares? Os consumidores também procuram que estes circuitos realmente sejam curtos? Sim. Digamos, os circuitos curtos agroalimentares tiveram a sua origem no movimento dos produtores de acesso, facilidade de acesso ao escoamento dos produtos e de valorizar os produtos no mercado, portanto, obter melhores preços na venda dos seus produtos, por um lado, e por outro lado, os consumidores na procura de produtos de qualidade do ponto de vista organolético e do ponto de vista sanitário. Portanto, segurança dos alimentos, qualidade dos alimentos. Digamos, este movimento foi um movimento conjunto e que se encontrou, no fundo, naquilo que hoje se designa os circuitos curtos agroalimentares, que não são mais do que uma forma de comercialização dos produtos que põe em contacto direto e de uma forma de proximidade produtores e consumidores, em que, digamos, ambos os objetivos são conciliáveis relativamente à forma como são comercializados. Portanto, os CCAs têm de facto características diferentes que os distinguem das outras formas de comercialização, porque o consumidor tem garantia da qualidade do produto, conhece toda a informação, é transparente, o mercado é transparente no sentido de que os consumidores conhecem a origem dos produtos, a forma como são produzidos, e, portanto, essa, digamos, é uma distinção, e essa informação, digamos, é transmitida ao longo de toda a cadeia do produto, desde o produtor ao consumidor. Portanto, a transparência, a segurança e a informação sobre o produto, o reconhecimento da sua qualidade, a garantia da sua qualidade, a ligação próxima entre produtores e consumidores, são de facto características que distinguem estas formas de comercialização da forma, digamos, mainstreaming da comercialização que nós estamos habituados. Isto também são formas paralelas aos próprios sistemas de certificação, ou seja, será uma forma mais orgânica de reconhecer a qualidade, essa capacidade dessa transparência. Há as questões da identificação dos produtos como quilómetro zero. Que importância têm projetos como o PROV e o quilómetro zero nestes circuitos? É assim, realmente, o que está de facto em causa, quando nós falamos em circuitos curtos agroalimentares, de facto o que está em causa é que eles são de facto um instrumento de proximidade entre produtores e consumidores, mas o que está em causa é a forma como os produtos são produzidos, realmente. E é isso que importa. Embora, digamos, a proximidade garanta que se conhece esse trajeto, que se conhece essa qualidade e que, digamos, esse objetivo é cumprido. Agora, realmente, quando estamos a falar em redes, porque os circuitos curtos podem ter uma natureza muito diversa. Podem ser pequenos circuitos curtos que relacionam apenas pequeno produtor com o consumidor, mas também podem ser grandes redes de circuitos curtos. Isto é, redes que estão sob uma única marca, sob uma marca. E essa marca, digamos, tem que garantir aos consumidores que realmente os produtos que são comercializados têm uma determinada qualidade. São produzidos num determinado método de produção, que têm preocupações, os métodos de produção
tem preocupações do ponto de vista da qualidade agronolética, sanitária, de impacto ambiental, etc, etc, social, enfim. E, portanto, essa garantia é dada por processos de certificação. Digamos que associado a estas grandes redes de CCAs, estão associados também conjuntamente, digamos, cadernos de encargos com um conjunto de princípios que estão sujeitos, os produtores que neles estão integrados e que depois se refletem em regulamentos e processos de certificação e controle. Portanto, realmente, os grandes circuitos, as grandes redes de CCAs são, de facto, associadas, têm a necessidade de ter associados processos de certificação e controle. E é uma realidade e é isso que garante aos consumidores que aquilo que eles procuram, as suas expectativas são realmente cumpridas. E, portanto, esses processos estão associados, não sempre, mas muitas vezes, às redes de CCAs. Sim. Já aqui enunciou algumas vantagens, por exemplo, para os consumidores, mas de uma forma mais global, que benefícios se podem verificar nos territórios com estes circuitos curtos agroalimentares que estabelecem a ponte entre a produção e a comercialização e o consumidor? Bom, nesse caso estamos a falar de uma outra plataforma. Digamos, quando nós introduzimos impactos territoriais, não estamos a falar de circuitos curtos de pequena dimensão. Estamos a falar da criação de sistemas alimentares territoriais. Isto é, quando eu falo de um sistema alimentar, eu estou a falar desde a produção até ao consumo, passando pela transformação, passando pela distribuição, comércio e consumo. E, portanto, esses sistemas alimentares são perspectivados a nível de um território e os circuitos, a forma como é comercializados os produtos, não é mais do que um instrumento através do qual se conseguem fazer alterações no sistema de produção, no sistema alimentar, de maneira a introduzir alterações nos métodos de produção agrícola, na forma como os produtos são consumidos, nas dietas alimentares com os produtos são consumidos, estamos a falar, portanto, do consumo, a maneira como o acesso das pessoas à alimentação saudável, na maneira como se diminui o desperdício alimentar, e, portanto, estamos a falar em estratégias e abordagens em que os circuitos curtos são apenas um elemento do sistema alimentar local e a forma de circuito curto que melhor se adequa e que preferencialmente se utiliza para obter este conjunto de objetivos ao nível da alteração de todo o sistema alimentar, visto de uma forma integrada, é a restauração coletiva. Portanto, a restauração coletiva é uma forma de circuito curto. Quando eu estou a falar de restauração coletiva, estou a falar do abastecimento local dos cantinas e dos refeitórios. E esse, de facto, é uma modalidade de circuito curto que é preferencialmente utilizada quando se pretende, e portanto é um instrumento de política, quando se pretende alterar o sistema alimentar no sentido de o tornar mais sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico e social. Porque ao alterar ou ao modelar a procura que eu faço sobre os produtos locais, eu posso determinar que tipo de produtos é que eu quero consumir, e, portanto, eu, no sentido da entidade que consome e que abastece as cantinas escolares, hospitais, IPSS, etc., etc., com estes produtos, dada a sua dimensão, dado os públicos que abrange, de facto, pode ser, a restauração coletiva, de facto, é considerada e é utilizada em muitos países como um elemento estratégico para alterar todo o sistema alimentar num determinado território. E esse impacto, há essa alteração, há a questão da melhoria da sustentabilidade e essa utilização da restauração coletiva também pode melhorar a questão da coesão económica e social num território como o nosso, que é assim de baixa densidade.
pode até outras intervenções, como outras áreas da economia, como o turismo, podem tirar benefício disso? Não? Bom, a restauração Como é que coletiva, se nós estamos a... juntam todas estas peças? Isto Bom, a restauração começa-se a complexificar, coletiva... não é? Não, a restauração coletiva, de facto, tem de facto, é um instrumento, de facto, é utilizado em muitos países como estratégico, porque, digamos que é a forma de modelar a procura, de forma a ter impactos relativamente aos métodos de produção, o que se produz, como se produz, manter as variedades tradicionais, melhorar os métodos de produção, privilegiar sistemas de produção sustentáveis, alterar as dietas alimentares da população servida pela restauração coletiva e, desse modo, melhorar as suas dietas e, digamos, o consumo dos produtos, tornando-os mais saudáveis, melhorar o impacto económico e, portanto, desse modo, ao eu procurar produtos locais de melhor qualidade, digamos, produzidos com métodos mais sustentáveis, eu estou a alterar o sistema de produção, estou a alterar as dietas alimentares e, portanto, eu vou ter um impacto social relativamente à maneira como se consome, o que se consome, estou a alterar e estou a dinamizar a economia local. Porque, ao procurar os produtos locais, evidentemente que isso tem um impacto económico na oferta, e, portanto, a oferta responde à procura relativamente nesse caso. Portanto, é um instrumento de dinamização da economia local, emprego, manutenção da agricultura num determinado território, de melhorar as dietas alimentares, da população servida pelos refeitórios e pelas cantinas, de alterar as práticas agrícolas, tornando-as mais sustentáveis, se eu, por exemplo, introduzir a exigência de que os produtos que são consumidos nas cantinas sejam originários de métodos de produção mais sustentáveis, por exemplo, agricultura biológica, não é? A introdução de produtos biológicos, a introdução de produtos originados por sistemas alimentares, sistemas de produção agrícola mais sustentáveis. E, portanto, esse impacto é um impacto que se pode, digamos, aí, se tiver esse objetivo, é de facto, e utilizando, digamos, a restauração coletiva como instrumento, aí não estamos a falar apenas de melhorar os rendimentos dos produtores, embora também se consigam, de melhorar a qualidade dos produtos consumidos, que também é verdade, mas tem um impacto diferente, visto que a dimensão do mercado é incomparavelmente maior e a capacidade de influenciar todo o sistema alimentar é maior, como é evidente. Para concluirmos esta nossa conversa sobre circuitos curtos agroalimentares, que futuro se perspectiva em Portugal e concretamente aqui no Alentejo para os próximos 5 ou 10 anos? Como é que vê estes tempos próximos? Bem, os circuitos curtos, de facto, são hoje em dia e continuam a ser uma forma marginal de comercialização dos produtos alimentares, não é? Agora, tudo depende, há vários fatores que vão influenciar o futuro. Nós não os conhecemos, mas há, de facto, continua a haver, e isso é visível hoje em dia, que os consumidores têm propensão para o consumo dos produtos locais e, portanto, essa, digamos, é uma vertente do mercado. Por outro lado, a própria Comissão Europeia, nas alterações das políticas públicas, nomeadamente a PAC e nas diversas de Farm to Fork, enfim, várias políticas também está a privilegiar, digamos, tem uma abordagem holística do sistema alimentar, o que faz prever que sejam privilegiados alguns elementos, alguns instrumentos de sustentabilidade do sistema alimentar e que os circuitos curtos aí tenham um papel também. E talvez, e também, o que acontecer relativamente aos efeitos, aos impactos das alterações climáticas. As alterações climáticas podem, de facto, levar a que o sistema alimentar global seja, digamos, que haja uma alteração e que princípios de sustentabilidade venham a privilegiar sistemas de produção, sistemas alimentares que sejam
mais localizados e por esse via privilegia também e beneficiam os circuitos curtos agroalimentares. Muito obrigado, Sra. Engenheira Maria José Ilhéu, por partilhar connosco todo este conhecimento sobre os circuitos curtos agroalimentares no Momento Agro, um podcast sobre agricultura e desenvolvimento rural na região do Alentejo, uma iniciativa da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, enquanto ponto focal regional da Rede Rural Nacional e enquadrada na medida 20.2 da assistência técnica do PDR 2020. Pode escutar o Momento Agro todas as quinta-feiras, às 17 horas, na DNFM, e sempre a partir dessa hora, nas páginas de DNFM e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, no formato podcast. Encontramos-nos daqui a uma semana. Muito boa tarde.